senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve apresentar o relatório sobre o novo Código Eleitoral até a semana que vem, na CCJ. Janaína Camelo. O senador Marcelo Castro, relator do projeto de lei do novo Código Eleitoral, fez o anúncio de propor o fim à reeleição após reunião com líderes do Senado e com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Que há um sentimento majoritário de que a reeleição, o advento da reeleição, o instituto da reeleição é uma coisa que a maioria dos senadores entende que isso não é benéfico ao país, ao regime democrático. Porque eu sinto que há um consenso maior entre o fim da reeleição e o mandato de 5 anos, e há um consenso menor sobre a coincidência ou não das eleições. Serão apresentadas 3 versões de PECs, todas elas prevendo o fim da reeleição para os mandatos de chefe do Executivo, presidente da República, governador e prefeito. Em contrapartida, o prazo para cada mandato passaria de 4 anos para 5 anos. Serão 3 PECs porque cada texto irá tratar de forma diferente sobre a coincidência das eleições, ou seja, de unificar as eleições gerais e as municipais em um mesmo pleito. Irá avançar a proposta que tiver maior aceitação dos senadores. Já para os cargos do Legislativo, a proposta é aumentar os mandatos, que seguem com direito à reeleição. Passariam a ser de 5 anos para vereadores e deputados e de 10 anos para senadores. O relator também propõe fixar a data para o início do prazo de inelegibilidade em crimes eleitorais. Com isso, deixaria de valer o que é estabelecido hoje, o prazo de 8 anos, mas a partir da condenação em decisão transitada em julgado, e passaria a valer o prazo de 8 anos a partir do primeiro dia do ano que o candidato assumiria o seu mandato, ou seja, ele passaria 2 eleições sem poder concorrer. O relator justificou o motivo da proposta. Com o advento da lei da ficha limpa, que nós votamos favoravelmente, os prazos são contados muito diferentes de um para o outro. Quer dizer, um mesmo crime cometido, uma mesma falta cometida, a pessoa poderá ficar inelegível por 8 anos, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. E isso não é correto. Então, o que é que nós fizemos? Que, aliás, a Câmara fez e nós estamos ratificando aqui no Senado. Estamos uniformizando toda a legislação da questão da inelegibilidade. O projeto de lei que cria o novo Código Eleitoral já foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2021. A demora na tramitação do Senado seria em razão da complexidade da proposta, que conta com mais de 900 páginas, já que consolida toda a legislação eleitoral. Com a apresentação do relatório na próxima semana, o Congresso prevê aprovar o novo Código Eleitoral no fim deste semestre. Vilela, lá vamos nós de novo, né? Começar a mudar tudo antes de as coisas se solidificarem minimamente, né? E é claro que talvez a principal discussão seja o Instituto da Reeleição aprovado pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em benefício próprio, né? Ele concorreu à reeleição imediatamente após a aprovação pelo Congresso Nacional. A reeleição é um mal em si, ou seja, um gestor, uma prefeita, um governador, um presidente, fazem um mandato pior porque pensam na reeleição? O mandato será melhor se eles não tiverem a possibilidade de serem reeleitos? Qual a sua avaliação? Olha, Colombo, analisando no micro, eu vejo que é muito positiva essa proposta de fim da reeleição. A gente percebe muito claramente nos chefes do Executivo, de uma forma geral, quando tem ainda a possibilidade de se reeleger, o uso de determinadas práticas que muitas vezes não são aquelas práticas mais racionais, mas são aquelas práticas mais bem vistas eleitoralmente. Eu vejo que a pessoa que está na cadeira, ocupando a chefia do Executivo, ela também larga na frente em relação aos demais concorrentes. Eu vejo que essa proposta de 5 anos e pondo fim à reeleição é uma proposta bastante interessante. O outro lado, olhando de uma forma geral, de uma forma mais estratégica, o que eu vejo é que a gente já tem essa moda no Brasil. Da mesma forma que você tem eleição, você tem discussão de reforma eleitoral, onde muitas vezes se fazem ajustes de puxadinho, mexendo daqui, mexendo dali, mas não se faz uma análise mais abrangente, realmente reestruturando e
reorganizando a estrutura política no Brasil, que precisa de muitos ajustes. Olha, eu sinceramente tenho as minhas dúvidas sobre o fim da reeleição. Acho que sempre surge esse tema, né? Quando as manifestações vieram de 2013, depois de 2016, alguém sempre tira essa carta da manga. Vamos acabar com a reeleição. Primeiro que eu acho difícil, efetivamente, você avançar nesse tema e discutir isso em ano de eleição, que naturalmente é um ano mais curto. Você tem 6 meses para tratar de pautas muito mais importantes, não diria nem mais, quer dizer, acho que sim, mais importantes e principalmente mais urgentes, como a regulamentação da reforma tributária. De repente você vai colocar esse bode na sala. Fim da reeleição, será que isso interessa aos governantes, aos governadores, aos mais de 5 mil prefeitos, ao presidente da República? Tudo bem que não valeria para esse mandato, para esse ciclo eleitoral, né, para 2026, seria só para os próximos. Mas mesmo assim eu fico em dúvida de quem estaria realmente a fim de abrir mão do poder. E se um governante está indo bem no poder, não é natural que a população avalie se quer lhe outorgar, se quer lhe dar mais um mandato ou não? A reeleição existe em todos os países do mundo, países democráticos, né? Tanto o parlamentarismo que é outro sistema, mas mesmo os presidencialistas, França, Estados Unidos, todo mundo tem direito à reeleição. Talvez o que a gente devesse debruçar seria sobre os instrumentos de fiscalização para que não haja abuso de poder. Por exemplo, no governo passado houve claramente um abuso de poder eleitoral, aprovando PECs, isenção de impostos, antes da eleição, depois do período protocolar para que medidas como essa, que fossem dar benefício, de fato deram ao governante de turno, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma série de benefícios e vantagens. Aí sim, é como o Cristiano falou, quem está no mandato, quem tem a caneta na mão, quem tem esse poder, de fato larga com vantagem. Mas mesmo assim, no caso dele, foi o primeiro presidente que não conquistou a reeleição. Ou seja, isso também pode estar mudando. Apesar de todas as vantagens, ele não conseguiu se reeleger. Portanto, tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas também sobre fazer com que todo o ciclo eleitoral, todas as eleições para prefeito, governador e tal, se deem no mesmo ano. Por um lado, é bom, porque a rigor você tem menos custo, você acaba economizando, gasta menos dinheiro e o país não precisa a cada 2 anos ficar discutindo a eleição. Aí tudo para, até os gastos que o governante está apto a fazer, o ciclo do mandato, por exemplo, o primeiro ano é muito bom, o segundo ano começa com a eleição, aí todo mundo, certos projetos emperram. Mas, por outro lado, é interessante que o país a cada 2 anos possa discutir se os seus políticos estão indo bem ou não. De uma forma ou de outra, é recado para o espectro ideológico, para cada partido. Então, enfim, é um bom tema para discussão.